Entender um pouco mais desse cenário da reforma tributária, da regulamentação da reforma tributária agora e entender mais sobre esse cenário, os pontos principais. Eu converso agora com o João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Tudo bem, João? Obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui no CNN Money. Eu que agradeço. Tudo bem, Muriel? Tudo bem a Tudo todos bem. que estão nos assistindo? Quero muito te ouvir, João, com relação a essas modificações que a gente está acompanhando agora, com relação a esse cenário especificamente da Câmara, que está trazendo, por exemplo, bebidas açucaradas, que a gente acaba resumindo como refrigerantes, que vendem muito mais, mas também entram aí diversos sucos também. Como é que vocês avaliam esse cenário em que essas bebidas voltam, então, para a questão do imposto seletivo, para o imposto do pecado, e aí, claro, acabam custando um pouquinho mais caro? Bom, de uma forma geral, nós entendemos que as modificações apresentadas no Senado foram bem positivas, como, por exemplo, trazer para a redução de 60% uma água mineral, algo tão necessário para a vida humana, como, por exemplo, chás para a cesta básica, fazendo uma correlação com o café, como, por exemplo, a questão dos biscoitos, não os biscoitos recheados, mas o biscoito água e sal, aquele biscoito consumido no dia a dia da população brasileira, também com 60%. E um ponto importante nessa redução de 60%, quando nós falamos com 60% a 26,5% alíquota plena, nós teremos uma alíquota de 10,6%. Ou seja, não é uma alíquota baixa, mesmo com redução de 60%. Então, ou seja, você tem uma água mineral, um biscoito sem recheio ou com uma alíquota de 10,6%, eu acho que é uma alíquota razoável que de fato está dentro de uma lógica de consumo mundial. Por exemplo, nós temos hoje praticamente quase todos os alimentos no mundo com redução de impostos e o Brasil fez uma escolha, né? Parte deles entraram na cesta básica e outros não, acabaram tendo aí uma alíquota bem acima do que o normal. Agora, com relação aos refrigerantes, eu acho assim, o Senado eu assisti toda a apresentação do Senado, e no Senado eu ouvi argumentos muito interessantes na defesa da retirada do imposto seletivo sobre os sucos açucarados ou os refrigerantes, porque nós temos ali uma alíquota já de 26,5%, que basicamente já é uma alíquota punitiva para um produto de consumo de larga escala da população brasileira. Por outro lado, você já tem açúcar na cesta básica. Por outro lado, você já tem inúmeros outros produtos que utilizam açúcar. Então, virou uma penalização para a pessoa da tubaína, a pessoa do suco, enfim, me parece que o Senado teve uma posição bem coerente, retirando o imposto seletivo das bebidas açucaradas. E aí é um ponto que eu gostaria de entender a sua avaliação, porque o Senado teve um ponto coerente, mas a gente já está vendo que a Câmara está fazendo um movimento oposto. Volta a colocar os refrigerantes, então, refrigerantes, sucos, enfim, bebidas açucaradas de modo geral, nesse imposto seletivo. Porque a gente sabe, no fim das contas, o que é esse imposto do pecado, esse imposto seletivo. É desestimular o consumo, é evitar que as pessoas o comprem tanto, né, consumam tanto, no caso, esses pontos que acabam, enfim, contribuindo para questões de saúde, que é o ponto, então, que o próprio ministro Fernando Haddad acabou citando. Como é que vocês avaliam essa possibilidade de que realmente as bebidas açucaradas devem ir para esse ponto aí com relação a imposto do pecado especificamente que a gente estava acompanhando, apesar da avaliação do Senado? Bom, se nós olharmos do ponto de vista de arrecadação, eu acho que a Câmara já tomou uma atitude muito sensata, e que, por sinal, no Senado foi ao contrário, inserindo o imposto seletivo nas bets. Esse, sim, é um problema social terrível que nós estamos vivenciando no momento e que, de fato, precisa ser, na minha opinião, inclusive, não precisa nem ser acrescentado um imposto sobre esse produto, deveria de ser banido esse tipo de jogos dentro do país. Mas o que foi feito pela Câmara e foi retirado pelo Senado, que é o imposto seletivo, está voltando o imposto seletivo sobre as bets, o que é muito importante. Então, do ponto de vista de arrecadação, o fato do refrigerante estar com imposto seletivo ou não,
não irá alterar a arrecadação no país. Do ponto de vista de desestimular o consumo desses produtos, é uma questão de visão, porque, por exemplo, assim, eu posso consumir 70% do nosso consumo de açúcar está exatamente no açúcar da cesta básica. Esse é um ponto. Outro ponto importante é assim, nós vamos trabalhar a conscientização ou nós vamos trabalhar a punição? Esse é outro ponto. Outra questão que eu vejo é o seguinte, se de fato um produto faz mal, por que a Anvisa libera? Esse é outro ponto. Então, ou seja, os aspectos, não podemos simplesmente pontuar uma questão específica sobre um determinado tipo de produto. Nós temos que ter um olhar mais amplo sobre o problema. E, na minha visão, a conscientização é o ponto principal, que nesse ponto tenho certeza que nós não estamos atuando como nós deveríamos. Temos que ser mais fortes e incisivos na conscientização da população brasileira para que ela possa se manter saudável, para que ela possa ter o estímulo ao esporte, o estímulo a uma vida saudável, que é muito importante para todos nós. Agora, João, tem outro ponto importante para a gente falar com relação à reforma, à regulamentação da reforma tributária, que é a questão da desoneração da cesta básica, que a gente sabe que tem uma tendência que as famílias acabem consumindo mais, elas vão economizar mais e elas podem automaticamente comprar mais também, né? De que forma vocês estão avaliando também esse cenário? Muito positivo, eu acho que o Congresso deu um presente para a população brasileira, desonerando de vez todos os produtos essenciais da cesta básica, ou seja, as proteínas animais, arroz, feijão, os produtos do hortifruti, ovos, enfim, nós temos uma gama de produtos ali importantíssimos, produtos que realmente vão vão ampliar o poder de compra do consumidor e a Câmara e o Senado estão dando um exemplo para o mundo, reduzindo de vez ou eliminando de vez os impostos sobre a cesta básica. É uma notícia espetacular dessa reforma tributária e que nós sempre apoiamos e defendemos. Ou seja, hoje o Brasil terá uma cesta básica nacional de alimentos isenta de impostos. Isso é muito importante para a população brasileira e tenho certeza que isso vai refletir no impacto nos preços dos produtos quando a reforma tributária foi implantada. Principalmente, inclusive, nós fizemos um grande estudo no país, em todos os estados, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste, que são hoje os estados com maior carga tributária sobre a cesta básica do país. Perfeito. A gente acompanhou, inclusive, os posicionamentos que vocês divulgaram ao longo aí dessas discussões de reforma tributária, mesmo antes da regulamentação, quando o texto ainda estava avançando, e vocês se diziam contrários à questão específica da cesta básica ampla, né? Uma cesta básica estendida. Queria entender um pouco mais sobre o posicionamento de vocês com relação a esse cenário e também o próprio sistema cashback, que aparentemente também a Abras seria contrário. Eu queria entender um pouco o motivo para que a gente consiga entender o posicionamento de vocês. Perfeito, bem lembrado, hein? Vocês estão acompanhando bem. Bacana. Bom, primeiro que quando nós aprovamos a proposta, quando a Câmara aprovou a cesta básica, foi criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos, uma proposta introduzida ali no relatório do Aguinaldo Ribeiro, que tinha por objetivo exatamente trazer ali um benefício aos consumidores, reduzindo os impostos sobre os produtos básicos. E, em paralelo, nós tínhamos ali também alimentos com 60% de desconto, ou seja, alimentos para consumo com 60% de desconto. Então, você tinha uma cesta básica isenta e alimentos para consumo com 60% de desconto. Quando foi para o Senado, o senador Eduardo Braga resolveu criar um outro nome para esses alimentos para consumo de 60%. Ou seja, ele manteve alimentos para consumo humano com 60% e criou um novo texto chamando de cesta básica estendida. Então, ou seja, na verdade ali era uma válvula de escape para nós trazermos produtos que deveriam ser isentos para serem tributados com 10%, 12%, como de fato está acontecendo hoje com alguns produtos. Então, por isso que nós fomos contra. Por quê? Porque a ideia da cesta básica era exatamente ser uma cesta básica isenta de impostos. E ao criar um nome similar
mas inserindo impostos sobre o produto, não, na verdade, o consumidor não estaria sendo beneficiado com esse processo. Ele estaria, na verdade, quase que uma maquiagem ali em cima da cesta básica. Então, por isso que nós fomos contra. E, de fato, quando voltou para a Câmara novamente ajustou como deveria de ser. Ou seja, você tem alimentos para consumo humano com 60%, então aqueles produtos importantes deveriam estar ali com 60% reduzido, e você tem, de fato, uma cesta básica, que aí a comunicação para a população brasileira é muito simples. Se está na cesta básica, não tem impostos. É essa a comunicação. Antes você teria lá, está na cesta básica. Não, mas que cesta básica que é? Cesta básica estendida, ou seja, na verdade, isso era uma forma de você, de fato, desviar o foco de atenção do que, de fato, deveria ser uma cesta básica nacional de alimentos livre de qualquer tipo de impostos. Esse é um ponto. E com relação ao ponto que você tocou, que era... Do cashback. Me perdi um pouco. O cashback. Na verdade, qual é o problema do cashback? É muito simples. Ele só atinge as pessoas que ganham até R$600. Ou seja, a imensa população brasileira iria ter uma carga tributária altíssima sobre os alimentos, caso não tivéssemos a cesta básica de alimentos isenta de impostos. Por quê? Porque quem ganha acima de R$1.000 não tem cashback. É muito simples, não é, na verdade, nem R$1.000, é na média de R$600. Então, hoje nós temos 75% da população brasileira dentro da categoria, da chamada classe pobre no país. Então, nós iríamos penalizar as pessoas mais humildes, mais simples do país com esse modelo do cashback. Agora, no formato que o cashback foi adotado, na questão da energia e outros aspectos, tem seu valor, porque tem de fato uma conta garantida ali, sabendo que está tratando exatamente com aquela conta daquela família, tem seu valor. Mas no modelo que eles gostariam de substituir uma cesta básica, sem impostos, por um cashback para uma pequena parcela da população brasileira, isso seria, na verdade, uma forma de não atender a população brasileira. Muito bem, João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, muitíssimo obrigada, viu, pela participação aqui no CNN Money, e volte sempre. E eu que agradeço, foi um prazer, tudo de bom, bom trabalho. Obrigada, igualmente, bom dia.